aqueles que nos assistem. Eu sou Marta Vancini, jornalista, e vou apresentar esta entrevista do projeto Fala Candidato, Propostas para a Educação, uma iniciativa da 11ª Semana da Educação de Campinas. Antes de dar seguimento, eu vou fazer a minha descrição, a minha autodescrição. Nós estamos usando alguns recursos de acessibilidade nas entrevistas do projeto para assegurar que o maior número de pessoas possa acompanhar esse conteúdo. Bem, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, avermelhados, cacheados na altura do ombro. Estou usando uma blusa cor de vinho e fones de ouvido de fio branco, né? A cor do fio é branca, acoplados na orelha. Eu também vou fazer a descrição da nossa intérprete de Libras, a Gisele Rosa. Gisele é uma jovem de pele preta, cabelos pretos lisos, na altura do ombro. Ela está usando uma camiseta de manga curta branca, com o símbolo de Libras na altura do peito. A Semana da Educação é um movimento suprapartidário, organizado por um comitê de governança composto pela Fundação FEAC, Fundação Educar de Pascoal, Secretaria Municipal de Educação de Campinas e Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, por meio das diretorias de ensino Leste e Oeste. Este ano, a semana tem o objetivo de ser um espaço para dar voz para todos aqueles que estão na sala de aula e de conexão com o poder público, além de mobilizar a sociedade para o diálogo sobre educação pública. Outro objetivo da semana é colocar a educação em evidência enquanto um projeto de política pública. É nesse contexto que o projeto Fala Candidato se insere. Ele é composto por uma série de entrevistas sobre educação pública em Campinas, com candidatos e candidatas a prefeito e a prefeita da cidade. Todos os candidatos e candidatas foram convidados, mas a decisão de participar ou não ficou a cargo de cada um. Hoje nós vamos entrevistar Terezinha de Carvalho, conhecida como Delegada Terezinha, candidata a prefeita pelo PTB. Seu parceiro de chapa é Coronel Soto, também do PTB. Olá, delegada Terezinha, seja bem-vinda, como você vai? Boa noite, Marta, prazer enorme estar com você. Vou bem e obrigada aí pelo convite, por essa oportunidade. Que bom. Antes de começarmos a entrevista propriamente dita, você poderia fazer uma descrição de você? Bom, eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos brancos, já respondia, desculpa. Cabelos loiros, né? Uso uma blusa estampada com bonequinhas, e essa sou eu. Delegada Terezinha é graduada em Direito pela Unimep de Piracicaba. Ela fez a sua carreira na Polícia Civil. Foi a primeira delegada titular da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Campinas, no final dos anos 80. Ela deixou o posto por alguns anos e o reassumiu em 1995. Foi vereadora de Campinas por 2 mandatos. E agora, vamos começar a entrevista, delegada? Vamos, com certeza. A nossa primeira pergunta é: quais são as propostas para a educação de seu plano de governo? Qual será a sua primeira medida na área da educação, caso seja eleita? Bem, nós falamos de um momento muito diferente na vida de todos, no mundo inteiro, né? E eu entendo que nós temos que buscar aí, junto com os profissionais da educação, a elaboração de um plano emergencial de replanejamento do trabalho pedagógico, né? Nós temos que redesenhar uma proposta curricular para que sejam aí construídas todas as aprendizagens que foram prejudicadas por esse afastamento físico no ano de 2020, por conta da pandemia, de forma que 2021 e 2022 sejam melhor utilizados para compensar as aprendizagens e também temos que pensar em outros desenvolvimentos que não puderam estar ao alcance das crianças e dos jovens
durante a pandemia. Eu acho que nós temos que oferecer um auxílio pedagógico, inclusive, para um redesenho das salas de aulas, né? Porque ela terá que abrigar alunos com diferentes níveis de aprendizagem no mesmo ano, na mesma série. E eu acho que nós temos que também consolidar aí um levantamento, eu acho até que os professores já devem estar fazendo esse levantamento, para identificar entre os alunos aqueles que estiveram ausentes no ensino remoto, e isso exige uma busca ativa desses alunos para que nenhum fique para trás. Ou seja, essa individualização ela é extremamente necessária. E penso também que devemos oferecer um suporte para a elaboração de uma prova para diagnosticar as aprendizagens dos alunos. Porque como determinar o nível de aprendizagem remota de cada um? Então, acredito que deva ter uma prova, né, para diagnosticar isso. Bom, vejo também a necessidade de fazer um levantamento nas unidades de ensino dos equipamentos tecnológicos que existem em cada escola, né? A realidade agora é outra. E também fazer um levantamento junto aos próprios educadores e gestores no quesito pedagogia digital. Acho que, basicamente, são essas assim, as primeiras medidas, porque fora do contexto, não estando dentro da secretaria, é o que eu posso visualizar. E também a gente não tem à disposição todos os dados que gostaríamos, né? Então, essas são as minhas primeiras iniciativas aí, chegando no governo. A nossa segunda pergunta é: por causa da pandemia de Covid-19, desde março, as aulas foram suspensas nas escolas e a retomada presencial está sendo programada. Na sua opinião, quais medidas devem ser tomadas para que ocorra uma recuperação da aprendizagem real e a permanência dos estudantes na escola? Como implementar essas medidas? Bom, de fato, tudo o que acontece na sociedade impacta a educação, sabemos disso. E essa crise da pandemia, ela mexeu muito com as crianças e adolescentes, porque elas foram, de certa forma, excluídas das escolas. Quando elas voltarem, tem que... eu vou me reportar o que eu já falei, tem que fazer essa avaliação, tem que ter um diagnóstico para identificar as perdas, na verdade, porque qualquer planejamento sem esse diagnóstico, eu acho que ele corre o risco de falhar. É desafiador, né? Mas é fundamental que isso aconteça. E o foco precisa estar justamente, e até falo isso lendo os relatórios da FEAC, porque eles fizeram e fazem parte do meu plano de governo, eu acredito que nós temos que começar na parcela mais carente da população, que são essas que estiveram mais expostas ao risco do déficit de aprendizagem, entendo que seja isso. E outra questão que precisa ser colocada, que me traz preocupação, é a situação de sucateamento das escolas, né? Então, eu acho que esse é um momento muito importante para que essa situação seja encarada. Acredito aí que na primeira pergunta já te respondi aí como que eu faria a partir desse diagnóstico. Mas, claro, que visando a recuperação desses alunos, alguns casos, como eu já te disse, deverão ser personalizados. E nós temos que nos valer justamente da cultura digital. Daí a minha preocupação em conhecer os níveis de conhecimento digital também dos educadores. A terceira pergunta é relacionada a financiamento da educação, né? Qual é o volume de recursos para a área da educação em Campinas? E como esse recurso pode ser aplicado considerando as disposições do Plano Municipal de Educação? Bom, o orçamento da educação aprovado pela Câmara, eu vou ler aqui, é de R$1.226.182. É uma média 15% superior ao ano anterior.
E, ao lado da Secretaria da Saúde, a educação é a pasta de maior recurso do município, são as áreas mais nevrálgicas para o gestor. Infelizmente, em Campinas, esses números indicam uma absoluta falta de gestão do prefeito na melhoria da educação. Porque em 10 anos, por exemplo, o número de escolas públicas municipais de educação básica diminuiu, olha só, de 319 para 216. E tem ainda um outro suporte que nós tivemos para essas análises, que é o relatório da URB9, uma ONG, que fez todo um levantamento, acredito que vocês conheçam, sobre a situação de Campinas. Os gastos médios por aluno aumentou, e hoje é cerca de R$ 1.500 por aluno. E um dos motivos é a perda, né, no mesmo período de gestão, de uma queda no aprendizado dos alunos. Tá? E aí a gente tem aqui, olha, nos de 5º ano, por exemplo, a perda de aprendizagem foi de 37%. Nos de 9º ano, de 73%. Isso não é trivial, né? E o analfabetismo também, na área da educação, acaba impactando negativo outras áreas da cidade, né? Sobretudo a economia. Então, em relação ao plano municipal, que foi elaborado junto à comunidade, e isso é um destaque importante que a gente tem que fazer, porque contou também com a participação de 350 educadores, pais e alunos. Ao que consta, e chegou até o meu conhecimento, esse plano foi totalmente modificado do que foi proposto inicialmente. Ele passou também por uma discussão do Conselho, em várias instâncias, foi aprovado em 2015, com a validade até 2025, que são de 10 anos. Então, o próximo prefeito que vai assumir esse mandato estará até 2025 dentro deste plano, dentro do prazo. Esse plano tem 22 metas, são muitas, né? E claro que o secretário ou a secretária de saúde vai se debruçar sobre todos eles. Mas nós sabemos que existem metas que já ultrapassaram o prazo previsto e não foram cumpridas, né? E todas essas informações que eu estou te dando, eu tive como base o ano de 2019, porque 2020 não fechou ainda, né? Então, acho que basicamente é isso, porque a gente também tem que levar em conta a LOA, né? Que traz aí para a gente as diretrizes, as obrigações. Aí a gente tem um déficit de vagas, né, de 5.000 crianças aí, oficialmente, de 0 a 3 anos. E aí eu tenho que trabalhar com um dado oficial que eu não tenho pós-pandemia, que dizem que chega aí a 8.000 vagas, né? Eu tenho algumas propostas aí, mas a prioridade, eu diria para você, até lendo aí o boletim né, 9x9, acho que é isso, que fala da violência da criança, do adolescente, da mulher. E aí a gente tem lá no item 6, e diz bastante respeito à minha área, né, que é preciso dar prioridade ao atendimento integral às crianças e famílias em situação de violência. Então, para mim, essa é uma meta, assim, bastante importante, tá? E nós sabemos o quê? Que a gente vai ter que trabalhar com o caos, porque você partir de quase o dobro de um déficit, porque a gente vai ainda ter que assimilar os alunos que, por conta da queda na economia, passaram para as escolas públicas, a gente não tem ainda ao certo, né, este número. Então, é difícil falar para você deste número. Eu tenho, no meu plano de governo, nós temos algumas ideias novas, que, obviamente, com estudos, a Secretaria da Educação vai trabalhar a viabilidade. Uma delas é a creche noturna, para mães que trabalham em horários noturnos, vespertinos para a noite. E a gente está discutindo qual seria o melhor horário. Então, a gente precisa trabalhar
chegando na secretaria com este dado, número de pessoas, e criar um turno, talvez, das 16 às 22, não fechamos ainda. E outra ideia, assim, emergencial, seria estabelecer, porque nas crianças de 0 a 3 anos, não há obrigatoriedade da família matricular a criança na escola. O Estado, o governo é obrigado a oferecer a vaga, que também não tem, mas é uma obrigação do município. Mas, em não sendo obrigatório de 0 a 3 anos, o nosso plano de governo contempla a concessão de uma bolsa para as avós que cuidam das crianças, o que eu dei o nome de vovó crecheira, assim, no primeiro momento, e obviamente que a gente vai encontrar aí a terminologia mais adequada. Mas a gente sabe da importância de conseguir aí o período integral, né? Tanto para o Fundamental 1 quanto para o Fundamental 2. A nossa próxima pergunta diz respeito à educação infantil. Estima-se que existam cerca de 5.000 crianças na fila por uma vaga de creche em Campinas. Considerando que o novo Fundeb, que vai ser implementado a partir de 2021, destina uma parcela de recursos especificamente à educação infantil, quais são as alternativas que a senhora propõe para atender essa demanda? Bom, a gente falou de algumas já na primeira questão, colocamos aí 5 situações importantes. Falei também nessa segunda questão, inclusive eu falei da dificuldade de ter dados concretos sobre as necessidades. Então, qualquer planejamento em cima do achômetro é complexo, porque o governo diz que o déficit é de 5.000 crianças, em 2013 eram 4.900 e hoje alguns dizem que passa de 8.000. Mas o meu plano de governo também prioriza, porque é necessária, a construção de novas creches. Isso é muito importante. Só que a gente tem que buscar recursos que vão além desses existentes. O governo federal tem que ser parceiro do município, né, nessas horas. E a gente tem que também, nessa proposta que eu te falei, de um segundo ou terceiro turno da creche noturna, a gente pode pensar também que é uma espécie de ampliação dos espaços existentes, né? Porque você vai ter aí como oferecer vagas num período que a escola tem espaço disponível, né? Acredito que seja por aí. Mais uma pergunta. Em dezembro de 2018, o Plano pela Primeira Infância de Campinas foi concluído. Quais propostas do plano a senhora destaca como as mais relevantes para investimento imediato? A proposta do plano, que é integrar os serviços já existentes aí no município, com as diversas políticas públicas, setoriais, infelizmente não foi cumprida. Eu falei isso para você, né? A gente teve lá, temos aí um déficit muito grande, né? Isso, dessas creches, das vagas em creches. Então, respondendo para você, basicamente, no que eu tenho dito até agora, nas medidas que a gente vai tomar de início, e acredito mesmo que são essas as propostas que eu passei para você, né? A gente tem que se debruçar sobre este plano e adaptá-lo a essa nova realidade, né? E acho que isso é o maior desafio de um prefeito, porque o gestor público, né, ele precisa estar atento ao cotidiano. Só que a gente é surpreendido aí por uma situação de quase que pós-guerra, né? Então, é muito difícil, a gente tem que administrar o caos. Mas, com certeza, nós vamos otimizar os espaços nas unidades, tentar uma parceria público-privada, mas, diferentemente do que foi feito pelo governo anterior, com o pagamento mais adequado por criança, né? Porque a recusa das unidades das escolas privadas e creches privadas, falando de escolas, foi em decorrência do valor ofertado pela prefeitura.
né? Entre outras causas, nós temos aí a distribuição dessas unidades privadas, porque nos locais de maior concentração popular, quase não existem creches privadas, né? Porque as pessoas são muito carentes e utilizam, então fica muito difícil você operacionalizar esse sistema por conta do deslocamento, que às vezes pode ser de muitos quilômetros, com crianças viajando, né? Então trazendo aí um desgaste maior ainda desse trajeto, do percurso e tudo mais. Então, eu acho que a gente primeiro precisa sentar na cadeira, né? Chamar especialista, olhar os dados, porque assim, sem um diagnóstico, é difícil você estabelecer um remédio, eu diria. Mais uma pergunta, candidata. Uma das características de Campinas é a oferta de ensino fundamental compartilhado entre município e estado. Quais medidas a senhora pretende adotar para melhorar e tornar mais efetivo o regime de colaboração entre essas duas instâncias de governo? Bom, essa questão, Marta, é bem desafiadora. Sabe por quê? Exige uma ousadia para ser enfrentada. Tanto é verdade que apenas 2 cidades, eu sei que Campinas é uma delas, ainda não adotaram, né, essa municipalização do ensino. E não é admissível, numa metrópole como Campinas, ter no ensino fundamental 1 apenas 42 escolas, contra 108 estaduais e 103 privadas. Então, nós sabemos a importância nos primeiros anos de escola e o sucesso que nós conhecemos das escolas brasileiras apontam para a municipalização. E nós vamos buscar, junto ao governo do estado, as medidas, temos que encarar essa questão, porque nós sabemos que os índices, né, do ensino, eles são muito melhores nas escolas municipalizadas. Elas são, inclusive, estão muito abaixo dos índices estaduais. Aí o prefeito vem e diz, mas está acima do índice nacional. Acontece que o índice nacional, ele é muito precário, ele não é padrão para comparar uma cidade do porte de Campinas. Nós estamos falando aí da única metrópole que não é capital do estado. Então, a gente vai ter que fazer um combinado aí. Nós vamos ter que conversar com os professores, porque o perfil é bem diferente, a jornada de trabalho, enfim, nós temos que pensar, repensar, ouvir os professores, né? É fundamental que os educadores, no meu governo, os educadores decidirão o que é melhor. Nós vamos levar em conta, porque se alguém quiser perguntar para a delegada, olha, na área criminal o que a senhora vai fazer, eu digo, mas na área da educação eu vou ouvir os especialistas em educação. E isso é muito importante porque também nós temos sindicatos, nós temos gestores. Eu acho que essa questão, Marta, tem que ser encarada de frente, né? E a nossa proposta é que essa primeira etapa do ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano, sejam municipalizadas. Isso é uma tendência, né? Vai ter que acontecer. Se 99,9% das cidades estaduais, né, do estado aderiram, nós temos que entender que isso é bom e os dados, aí, os índices, inclusive do IDEB, Saresp, mostram a importância, né, dessa municipalização. E óbvio que nós temos que pensar também numa progressão aí, uma extensão para o Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano. Nós não faremos nada impositivo, nada. Tudo será dialogado com a comunidade e educadores. E aproveito para dizer que esta é uma tendência do meu governo, em todas as áreas. A última pergunta, delegada Terezinha. Atualmente, a educação enfrenta uma série de desafios. Na visão da senhora, quais práticas devem ser incorporadas nas escolas do município
que sejam alinhadas ao mundo contemporâneo e que desenvolvam a autonomia e promovam a participação dos estudantes. Qual é o primeiro passo, na sua opinião, para viabilizar esse processo? Bom, nós estamos falando aqui da atualidade, que é a pedagogia digital. Nós temos que entrar na era digital, estamos atrasadíssimos, tanto é verdade que a oferta hoje de trabalho para os jovens oferece vagas e não temos qualificação, porque as nossas escolas não se preocuparam com a tecnologia da informação, com essa pedagogia digital. Então, nós temos que correr atrás do prejuízo. E engraçado que o nosso ensino não incutiu nos alunos a importância da era digital. Nós estamos atrasadíssimos. Se não fosse a pandemia, talvez não estivéssemos agora falando em pedagogia digital. Então, quando a gente diz que nas grandes tragédias coisas boas acontecem, eu acredito que essa área da aproximação digital, do desenvolvimento da tecnologia com os alunos é muito importante. Bom, minhas propostas, eu já falei algumas, mas vou repetir aqui. Ouvir os professores, e saber da formação de cada um na questão da tecnologia. Nós vimos vários professores com dificuldades, de auxiliar, de exercer o ensino remoto, porque não tinham eles mesmos nem conhecimento e nem condição, porque muitos professores não tinham sequer um plano de internet ou um aparelho digital que eles pudessem se comunicar com os alunos. Nós temos que dotar as escolas de conectividade. Isso é óbvio, porque aí você traz você dinamiza essa cultura digital. Uma coisa importante é a análise de desempenho dos estudantes. A gente falou bastante sobre isso na primeira pergunta, Porque o IDEB, que é medido aí nas provas, como a Prova Brasil, e que o MEC aplica em todas as escolas, e também o Instituto Anísio Teixeira, eles elaboram uma prova com base nessas provas e eles avaliam aí o desempenho de cada município. Eu não vou falar para você, mas assim, no ensino fundamental de Campinas, eu vou ter que ler aqui, do 1 ao 5º ano, ele vinha atingindo essa meta nos anos de 2015 e 2017. No entanto, em 2019, ele não atingiu a meta proposta para Campinas, o que deixa a nossa cidade com um desempenho ruim ou fraco na proposta da cidade. E a gente falou também, inclusive, que sempre tem uma resposta política para essa questão. Então, o governo municipal toma por base o índice nacional quando ele é extremamente ruim. E numa cidade rica, metropolitana, uma cidade aí primeira no mundo na era digital, Campinas realmente deixa muito a desejar. E temos também outra questão, que é o atraso em relação à idade das crianças, Então, a gente tem que pensar nisso também. Nós tivemos aí, perdemos 0,6% de aluno do 0 ao 5º ano. Então, é muito importante que a gente combata a evasão escolar. Então, a gente tem que ter projetos que despertem no aluno a vontade de ter um projeto de vida, de ter um sonho e ajudá-lo a realizar os seus sonhos. Nós não podemos querer, em matéria de educação, planejar os sonhos ou os projetos de cada aluno. Isso é um erro muito grande. Nós temos que dar a eles instrumentos para que eles realizem os seus próprios planos. Ok. Muito obrigada, delegada Terezinha. E com isso encerramos mais uma entrevista do projeto Fala Candidato. E quero deixar também o convite para vocês assistirem, acompanharem as outras entrevistas que integram esse projeto.